Boa tarde a todos. Eu vou tratar agora de um problema que diz respeito à população e o impacto ecológico. Dia 15 de novembro deste mês de 2022, a população do planeta Terra alcançou 8 bilhões de habitantes, segundo as Nações Unidas. Ora, foram necessários 11 anos para a população mundial aumentar de 1 bilhão de indivíduos. Quando a gente compara com 1800, que a população era 1 bilhão de habitantes, foram necessários 130 anos para passar para 2 bilhões em 1930. Eu vou tratar de 3 aspectos da população: a população e emissão de gases de efeito estufa, essencialmente CO2, população e energia, e população e alimentos. Uma questão que todo mundo coloca é o seguinte: se a população mundial, agora com 8 bilhões, é uma ameaça ecológica séria para o planeta. Eu diria o seguinte, que o tema suscita polêmicas, tanto mais que certas correntes da ecologia política dos países ricos consideram, equivocadamente, o crescimento exponencial da população mundial como uma ameaça à habitabilidade do planeta. Chega a ponto que certos ativistas renunciaram a ter filhos como uma espécie de contribuição à causa ambiental. Trata-se de uma análise simplista da relação população-ecologia, baseada apenas em dados demográficos quantitativos. Esse tipo de análise conduz muitos ambientalistas a designar grupos humanos como estando em demasia no planeta. Claro que não são eles, são os outros. Designam, sobretudo, as populações que têm taxas de natalidade mais elevadas, como no caso de parte do continente africano e do Oriente Médio. Eles apontam injustamente as populações mais pobres, cujo consumo de matérias-primas e de energia é pouco significativo. Esta visão conduz a posturas racistas, excludentes e abjectas. Ora, não há ninguém em demasia no planeta. Como disse um filósofo francês, essa é a mania de que l'enfer, c'est l'autre. É sempre o outro, né? Nunca eu. Mas, quanto à população, sim, existe um segmento minoritário da população mundial que é responsável pela maior parte dos danos ecológicos. Trata-se da população que está integrada, ou está sendo integrada, à sociedade termoindustrial. É aquela parte da população que melhor desfruta da modernidade fóssil. Convém lembrar que esta inserção é desigual, como veremos adiante. O crescimento desse segmento populacional foi muito elevado durante os últimos 50 anos. Aí sempre as pessoas perguntam, o que é a sociedade termoindustrial? Bom, a sociedade termoindustrial está fundada no emprego de combustíveis fósseis que movem uma infinidade de máquinas termodinâmicas para a produção de bens e serviços, para produzir e consumir. Essas máquinas substituem o trabalho humano. Esta sociedade se transformou em uma potência que está alterando os processos naturais, ou seja, os grandes equilíbrios
geofísicos, químicos, biológicos que regem a biosfera. Essa sociedade é responsável pelo antropoceno. A onipresença das energias fósseis é da ordem de 85% das energias comerciais primárias consumidas no planeta. As sociedades pré-industriais utilizavam energias renováveis só, que era a água, o vento, a lenha, a força muscular humana e animal. Assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o impacto da população na ecosfera é função da quantidade de energia e de matérias-primas que esta população utiliza para sobreviver e durante uma unidade de tempo. Apenas para esclarecer, a ecosfera, para quem não sabe, é composta da litosfera, que são as terras e as rochas, da atmosfera, da hidrosfera sobre a forma sólida, líquida e gasosa, e da biosfera. A biosfera é onde existe vida, como se diz, e é uma estreita camada, uma película que está em volta da Terra. Ela não está em profundidade nem em altitude. E é a grande riqueza que diferencia o nosso planeta dos demais, é a presença de vida. Mas, como eu estava dizendo, nem toda a população da Terra desfruta da riqueza construída pela sociedade termoindustrial. A população que hoje se encontra inserida em diversos níveis nesse consumo de massa é da ordem de aproximadamente 4,5 bilhões a 4,8 bilhões de indivíduos, sobre um total de 8 bilhões. Aqui eu quero dizer que vai desde do Bill Gates até aquela pessoa que tem um carrinho de mão num país asiático empurrando um carrinho de mão, mas ele tem para transporte e tem um celular que contém 40 metais, cada celular tem 40 metais, cada metal vindo de algum lugar, etc. Então é um tipo de inserção, né? Então é muito desigual. Em 1980, a população integrada era da ordem de 1,8 bilhões, ou seja, houve um aumento nesses 40 anos de 3 bilhões. E essa inserção se deu de forma desigual à semelhança da desigualdade de renda, né? O aumento exponencial das atividades humanas nos últimos 50 anos acelerou a degradação da ecosfera, que se manifesta através do aquecimento global, mudança climática, da perda de biodiversidade, do esgotamento de recursos naturais não renováveis e das poluições diversas e variadas do solo, da água, do ar. Bom, são esses 4 elementos que a gente tem que sempre levar em consideração, que não tem nenhum valor científico, mas é importante saber para poder situar que tipo de dano e onde ele está. A população e o impacto ecológico, ela é mais recente, mas a preocupação com o aumento da população é antiga. Já Thomas Malthus, no final do século XVIII, já alertava para a questão demográfica, mas por razões alimentares e não ecológicas. Em 1968, há 50 anos, o tema voltou à tona, associando população e ecologia. Paul Ehrlich, entomologista neomatologista americano, publicou A Bomba População, no qual ele afirmava que o crescimento populacional causaria crise ecológica e fome. O principal argumento que ele empregava para demonstrar a sua hipótese era uma equação chamada I igual PAT, ou seja, I
igual ao produto de P a P, sendo que I é o impacto ecológico, P a população, A riqueza e T a tecnologia. A riqueza era o PIB, a tecnologia é difícil de determinar, depende de cada sociedade, mas eu vou centrar na variável P, ou seja, população. Esta variável na sua equação foi aplicada de modo imperfeito e incompleto. O impacto da população foi apenas considerado em termos numéricos, quantitativos. Ele não levou em conta as diferenças em termos de matérias-primas e energia que cada população utiliza para sobreviver. Dessa maneira, ele colocou em pé de igualdade um índio isolado da Amazônia com um cidadão norte-americano que percorre 30 mil quilômetros por ano com um veículo movido a gasolina de 2 toneladas, por exemplo. Não estou dizendo dos ricaços, não. Ou mesmo um americano que coma 2 hambúrgueres por dia, só o estrago que ele faz em termos de consumo de carne já é espantoso. Então, ele misturava situações radicalmente diferentes como sendo iguais. Na verdade, ao produzir e consumir, as populações não são iguais diante dos danos que causam à ecosfera. Por isso que, ao não levar em consideração esta questão, muita gente afirma gratuitamente que é a população, o aumento da população. Não, tem que ver que população. Porque é preciso identificar os impactos da população no meio natural. E para tal, por exemplo, é necessário agregar pelo menos 2 outras variáveis, né? A primeira diz respeito às características geográficas do impacto. A segunda, quanto à sua gravidade, ou seja, sua dimensão e magnitude. Eu me explico. O impacto geográfico pode ser local, regional ou global. Uma árvore cortada no quintal da minha casa causa um impacto local. Uma barragem ou uma mineração, em geral, provoca um dano regional. No entanto, as emissões de gases de efeito estufa ou a destruição de um bioma como a Amazônia causam um dano global. Se eu pego o meu veículo a motor térmico, a gasolina, e percorro com ele 100 metros, eu causo um impacto local, regional e global. O dano local e regional é causado pelas emissões de poluentes e partículas tóxicas lançadas pelo escapamento ao motor fazer a combustão, né? E também pelo desgaste dos freios dos pneus. São gases tóxicos, enxofre, chumbo, partículas em suspensão. É essa poluição que afeta as grandes cidades, as grandes aglomerações industriais, que causam 8 milhões de óbitos por ano por problemas respiratórios. E também são impactos locais e regionais. E também causa um impacto global, que é a emissão de CO2 na atmosfera, né? Quanto à gravidade do impacto, ou a sua dimensão, ou a sua magnitude, isto diz respeito ao caráter reversível, reparável, recuperável de um dano, ou irreversível, recuperável e reparável. A árvore abatida no quintal é um dano reparável, reversível. Claro, se ela não está em extinção, não for a última espécie, né? Basta substituí-la plantando uma outra ou várias outras. É possível recuperar cursos d'água, formações vegetais, populações de animais. Porém, o CO2 emitido pelo veículo ou
pela central térmica a carvão ou a gás causa um dano irreversível e irreparável na escala humana. As características dos impactos causados por um cortume, uma fábrica de bolachas, o uso de um computador, plantação de arroz irrigado, são muito diferentes entre si. Cada caso é um caso, isso, quando a gente for analisar a questão da população, tem que ver, né? Porque são muito diferentes, né? Não dá para fazer uma generalização. Como eu tinha dito, as populações não são iguais face às pressões que elas exercem sobre a natureza. Os danos tampouco são iguais entre si. Na verdade, a ameaça à habitabilidade do planeta provém muito mais do modo de vida, das atividades de produção e consumo, do que da variável número de habitantes. Só para se ter uma ideia, entre 1800 e hoje, 2015, que é o dado, a população mundial aumentou por um fator 6 a 7, enquanto que o consumo de energia fóssil cresceu 50 vezes. Bom, como a gente pode constatar, desde 1968, com a publicação da bomba P, a bomba populacional, a fome não ocorreu, a produção agrícola aumentou e a população mundial passou de 3,7 bilhões para 8. A taxa de natalidade caiu, caminha para 2,1 crianças para cada mulher, para estabilizar. Não aconteceu nada do que estava previsto, mas a desregulação e os danos ecológicos se agravaram rapidamente. Agora eu vou tratar da questão da população e dos gases de efeito estufa. Essencialmente, eu só vou tratar da questão do dióxido de carbono, o CO2. A enorme desigualdade entre as populações e países face às emissões de gases de efeito estufa e de CO2. Segundo a Oxfam, que é uma ONG inglesa internacional, a população, os 10% da população mais ricos da população mundial emitiram 52% de CO2 que foi acumulado na atmosfera entre 1990 e 2015. O 1% mais rico foi responsável por 15% das emissões, enquanto que os 50% mais pobres emitiam 7% de CO2 na atmosfera, ou seja, a metade das emissões do 1% mais abastado. Como se pode constatar, se a metade desta população pobre do planeta não existisse, o aquecimento global continuaria imperturbavelmente sua trajetória ascendente. Ele só teria uma aceleração um pouco menor. Agora, o outro indicador é população e energia. O indicador de consumo anual de energia primária por habitante também indica desigualdades entre as populações. Entre os principais consumidores de energia, os Estados Unidos, eles consomem 6,9 toneladas equivalente petróleo por habitante por ano de energia primária, arredondando 7 TEP, habitante ano, tonelada equivalente de petróleo. A União Europeia consome 3,5 TEP habitante ano, ou seja, metade do consumo americano, dos Estados Unidos. No entanto, o nível de vida material é semelhante. Não se pode dizer que os Estados Unidos têm um nível de vida superior em saúde e educação aos europeus. E eu ainda vou mais longe. Portugal, por exemplo, dispõe de indicadores sociais melhores do que os Estados Unidos. Não obstante dispor de um PIB per capita 65 vezes
5% inferior ao americano e consumir 2 toneladas equivalente de petróleo por habitante ano. Eu digo isso pelo seguinte: os Estados Unidos têm quase 50 milhões de precários vivendo lá. Não é o caso de Portugal. Esse paralelo revela que há espaço para redução do consumo de energia. Agora, quando a gente vai comparar com países mais pobres, aí a diferença é gritante, é abissal. O Bangladesh, que está entre os países mais pobres, consome apenas 0,25 TEP por habitante por ano. Ou seja, 30 vezes menos que os Estados Unidos. Aí a gente pode colocar vários outros países. O Brasil está na faixa de 1,8 TEP habitante ano. Então, há uma diferença muito grande. No entanto, provavelmente acham que tem que controlar a população do Bangladesh. Aliás, as pessoas propunham esterilizar as mulheres, pobres, claro, quando deveriam fazer o contrário. Seria até mais barato fazer uma piada, né? Seria vasectomizar todos os varões que consomem acima da média de energia ou emitem CO2 como a média americana, por exemplo. Finalmente, eu vou tratar da questão população e alimentos. A maior parte dos grãos produzidos no mundo e a maior parte da superfície agrícola útil do planeta estão destinadas à produção de alimentos para os animais e não para os humanos. A produção de grãos é biomassa vegetal. A produção mundial é da ordem de 2,8 bilhões de toneladas. Aproximadamente 2/3, 1,9 bilhões, quase 2, é destinada à alimentação de animais, ruminantes, suínos, aves, peixes, moluscos. Ou seja, essa produção de grãos, de biomassa vegetal, é destinada a produzir biomassa animal, sob a forma de carne, leites, ovos e derivados. Com respeito à área, 77% da superfície agrícola mundial está destinada à alimentação de animais, através da cultura de grãos e também das pastagens. Os 23% restantes são destinados à alimentação humana. É interessante um dado, por exemplo, que diz respeito à porcentagem de carbono contida na biomassa de mamíferos do planeta. 60% corresponde à biomassa dos animais de criação, 4% aos animais selvagens e 36% corresponde à nossa biomassa, os humanos, em porcentagem de carbono. Assim, os 2/3 de grãos cultivados anualmente pela monocultura moderna, que faz esse dano da ordem à agricultura, são 30% das emissões de gases de efeito estufa, sendo que 20% a produção e 10% o uso do solo, mais ou menos. 2/3 dos grãos cultivados anualmente são destinados à produção de biomassa animal, ou seja, 60% da biomassa de mamíferos, que são os animais de criação, né? A produção de soja e de milho brasileira e toda a cadeia agrícola do Brasil, ela é essencialmente destinada à produção animal, né? Então, o desmatamento, as pastagens, a produção de soja, a produção de milho, ela é destinada à
sistema agrícola produtor de proteínas animais, com rendimento baixo, como veremos. O número de animais abatidos no planeta é enorme, anual. São 62 bilhões de frangos, 1,5 bilhões de porcos, 350 milhões de bovinos, sem contar os peixes, moluscos, crustáceos, asnos, camelos, pássaros. Além de tudo, esse aspecto que eu estava salientando da superfície, da produção de grãos e a superfície agrícola, esses dois aspectos são agravados pela baixa eficiência da cadeia trófica, que no caso dos animais tem um rendimento muito baixo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um ruminante, uma vaca, ingere 10 quilos de biomassa vegetal, sob a forma de grãos ou de pasto, em matéria seca, para convertê-los em apenas 1 quilo de biomassa animal, em matéria seca, ou seja, um rendimento de 10%. Esse rendimento chega a 30%. A diferença, os 90%, é transformada em estrume e calor. Não é? Agora, quando a gente imagina que o nosso sistema agrário moderno no Brasil é destinado à produção animal, significa que do total de 150 milhões de toneladas de soja, se fosse toda para alimentar ruminantes, teria uma produção só de 10% dessa quantidade, sob a forma de leite, carne e derivados. Assim, esses dados mostram a desigualdade no tocante aos danos causados pela população, que, como eu já disse, são semelhantes às desigualdades de renda. Finalmente, as populações integradas à sociedade termoindustrial geram muito mais danos irreversíveis globais do que os causados pelas sociedades agrárias tradicionais, que são aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas que vivem de alto consumo em sociedades autárquicas com poucas relações com o exterior. E as populações pobres urbanas periféricas. Ora, dá para ver que se 10% da população mundial inserida na sociedade termoindustrial, diferentemente, é responsável por mais de 50% das emissões mundiais de CO2 acumuladas na atmosfera, entre outros impactos nocivos sobre a biosfera, fica evidente que esse modelo de organização social não pode ser estendido a toda a população do planeta, aquela população que não está inserida. É impossível. Aliás, os acordos de Paris, indiretamente, dizem isso: o mundo é finito. São limites físicos, químicos e biológicos. O planeta é limitado. Ele tem 13 mil quilômetros de diâmetro. É a distância de Montevidéu a Paris, nada mais. O que nós precisamos é construir uma outra sociedade, temos que refletir sobre essa questão, que tem que ser fundada na sobriedade compartilhada. Eu agradeço a todos e até a próxima. Obrigado.